Voltando aqui, deixa eu entender aqui onde eu parei, Luca. Luca, é um grande prazer enorme conhecer você e também poder obter mais conhecimento. Palestra ótima, que nos motiva a querer aprender a cada dia mais. Nos faz ter ainda mais curiosidade de conhecimento e poder caminhar junto com o futuro. Parabéns. Que bom, que bom. Fico feliz em saber isso. O meu objetivo hoje era de não entediar as pessoas, tentar ser um evento prazeroso para elas, estimular a curiosidade e talvez passar algumas informações úteis, práticas também, que possam ser utilizadas a partir de amanhã. Tá? Então, o comentário sustenta um pouquinho essa minha esperança de ter conseguido. Ok. Luca, boa noite. Estamos desenvolvendo um estudo científico sobre cultura dentro das organizações, sobre a mentoria da professora Miriam. Professora Miriam, boa noite, está nos assistindo também nesse momento. Quando falamos em cultura, falamos de diversos aspectos, como reverter ou até mesmo reforçar esse aspecto cultural tão próprio de cada forma e aumentar a produtividade, melhorar o clima. Então, Então, intervenção sobre a cultura de uma organização, eu acho que é uma das atividades mais difíceis que vocês possam fazer, tá? Mas é muito interessante e é possível. Agora, tem várias abordagens. Uma abordagem mais clássica é: eu tenho um problema, defino um objetivo, procuro definir, projetar, desenhar o caminho para atingir aquele objetivo, coloco metas temporais, aí vou para frente. Essa é uma abordagem talvez mais típica do Management Science americano, tá? Tem um objetivo, tem uma estrada, e tem alguém lutando para atingir o objetivo. Muitas vezes lutando sozinho, mas isso é típico da cultura americana. Tem outras formas de abordar esse tipo de problema. Formas que levam em conta a capacidade de fazer uma análise etnográfica, por exemplo, da organização. Estudar o mapa da organização para entender quais são os pontos em que é mais fácil agir. Ou seja, se a organização é um sistema complexo, você provavelmente não tem como desenhar o percurso da mudança. Você pode saber qual que é a direção certa e medir se a mudança está acontecendo na direção que você quer e com qual velocidade. Para fazer isso, você tem que estudar muito bem qual que é a disposição das pessoas de mudar. Então, numa empresa, numa organização, em geral, você pode provavelmente identificar áreas em que é mais fácil levar as pessoas para a direção certa. Aí você tenta com os experimentos, safe to fail, como eu falei antes, e vê o que funciona, reforça o que funciona e elimina o que não tá dando certo, antes de quebrar o mecanismo, né? Essa é uma abordagem extremamente interessante, que é difícil de se aplicar, requer uma análise etnográfica que tem sempre o risco da mediação do facilitador, do analista, e sempre tem a tendência em focar, tem o viés de confirmação, né? O confirmation bias,
focar na solução que ele identifica após as primeiras 2, 3 entrevistas e se fixar nessa direção. Então, tem técnicas que permitem evitar este risco, mas que passam pela desintermediação da fonte da informação, que é as pessoas da organização, com o tomador de decisão, decision maker.